A paz do Senhor, queridos. Eu venho aqui hoje compartilhar com vocês mais uma história desse livro que nós estamos estudando na Escola Bíblica, Os Bons e Maus Exemplos, Aprendendo com Homens e Mulheres da Bíblia, do pastor Alexandre Coelho. Esse livro é um livro tremendo, ele tem uma linguagem muito fácil, ele tem uma forma de abordagem muito simples e que nos permite aprender com ele sobre grandes homens e mulheres que viveram em tempos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Com essas histórias a gente tem aprendido muito sobre o relacionamento de homens e mulheres com Deus, e a gente vê que alguns nos ensinam pelo bom exemplo e outros nos ensinam pelos maus exemplos. Eu já trabalhei aqui 2 exemplos, o primeiro foi Natã e Jezabel, e hoje eu quero trazer um bom exemplo também, que é de João Batista. O tema de João Batista ele está no 10º capítulo e ele trata sobre João Batista, prepare o caminho do Senhor. Então João Batista, a história dele, ela é uma história extremamente interessante porque ela nos mostra a história dele desde quando ele ainda estava no ventre, quando Deus ainda enviou um anjo para falar com o pai dele. Então a história é muito interessante. Tem alguns historiadores que dizem que nem todas as pessoas da história bíblica, nem todas a gente sabe como eles nasceram, como eles se desenvolveram. Às vezes a gente já vem ver a história deles já adulto. Esse é um caminho que o escritor bíblico escolheu, contar já a história adulto. Mas tem alguns personagens bíblicos que não, que a gente conhece toda a história, desde mesmo a concepção até o nascimento e a vida inteira. Então, uma dessas pessoas é João Batista, outro é Samuel. Então, o João Batista, a gente conhece a história dele desde quando ele foi anunciado para o seu pai. O seu pai era Zacarias, que era um sacerdote, e ele servia ao Senhor no templo. A Bíblia fala que ele era casado com Isabel. Os dois eram um casal muito tementes a Deus, muito dedicado à obra do Senhor. Ele servia no templo. E Zacarias e Isabel já oravam há muito tempo pedindo ao Senhor por um filho. Eles não tinham filhos. E eles já eram de idade avançada e ainda não tinham filhos. Quando um certo dia, o Senhor, há muito tempo que não tinha um profeta, né? Os sacerdotes ainda exerciam o ministério sacerdotal no templo, mas não havia mais profetas. Há 400 anos não tinha mais um profeta. Porém, Isaías havia profetizado sobre um profeta que viria para preparar o caminho do Senhor. E esse profeta seria exatamente João Batista. Então, João, ele foi anunciado para o seu pai, através do anjo, que no momento que ele estava ali para queimar o incenso no templo, o anjo chegou e falou para ele, as suas orações foram atendidas. E naquele momento o pai dele, Zacarias, que já era de idade, apesar de conhecer a Bíblia, apesar de saber de que várias histórias bíblicas contavam de homens e de mulheres que tiveram filhos de idade já bem avançada, como foi o caso de Abraão e Sara, de Ana, que teve o filho que ela imaginava que nunca iria ter. Então o milagre de ter um filho em idade avançada era uma realidade bíblica, então não era uma coisa tão estranha assim. Mas Zacarias ficou tão surpreso, que ele simplesmente não acreditou. E a incredulidade dele fez com que o anjo, apesar de ter dito todas as coisas sobre como João seria, como ele deveria ser ensinado, como que a vida dele deveria viver, como que ensinando, dando instruções bem específicas sobre como ele seria, inclusive dizendo que ele já seria cheio do Espírito Santo ainda no ventre da mãe dele. Então o anjo deixou tudo claro, ele vai ser assim, ele vai anunciar o Messias, ele vai ser ungido, ele vai ser cheio do poder, o Espírito Santo vai estar na vida dele desde o ventre. Mas ainda assim aquilo era demais para Zacarias, ele simplesmente não conseguiu acreditar. É como quando você pede tanto algo para Deus, você sonha com tanta força sobre algo, mas quando você recebe a promessa de que vai receber, você diz, não dá para ser, era grande demais, não tem condição. E aí o anjo diz, porque você duvidou, você vai ficar sem falar até o dia do nascimento dele. E assim aconteceu, quando a criança nasceu, ele voltou a falar. E um episódio interessante também sobre a história
de João ainda no ventre, é que quando Maria, que era prima de Isabel, ela chega a visitar a sua prima, lá ela também estava grávida, e Isabel, quando vê a presença de Maria, o bebê, que era João, que estava dentro da barriga dela, começa a se mover. E aquilo é algo sobrenatural, porque ali ele estava dando sinal de que estava reconhecendo quem estava do outro lado, na outra barriga. Já era ali um diálogo entre ele e o Salvador. Isso é maravilhoso. Eu estou aqui ilustrando, mas era isso. E aí ela diz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ali ela já estava profetizando e declarando que aquilo que Maria estava esperando era algo poderoso e queria mudar toda a humanidade. Então, a gente segue essa história. Jesus vai para seguir sua vida, João segue a dele. E João, ele tinha uma vida muito diferenciada. Ele, apesar de ser filho, né, de um sacerdote que servia no templo, de ser de uma linhagem sacerdotal, João, ele foi o último profeta. E por ser o último profeta, ele não pregou no templo, ele não foi exercer o seu ministério no templo, ele não usou do sistema para pregar. Então João foi para um lugar totalmente adverso. Ele foi levar a palavra de Deus, ele foi anunciar, preparar o caminho do Senhor no deserto. Então ele quebra todo o sistema que havia ali, toda aquela construção religiosa, e ele foge totalmente daquilo que estava já estabelecido. Ele prega algo nunca antes pregado, porque os judeus, os israelitas, eles imaginavam que eles eram perfeitos porque eles eram filhos de Abraão e que eles não tinham nada de errado na vida deles e que eles cumpriam a lei, estava tudo certo. Mas quando João Batista começa a pregar no deserto, a primeira coisa que ele diz, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. A pregação de João Batista, ela era um confronto direto, como uma bala, pá, naquele sistema que estava totalmente corrupto, aquele sistema que estava totalmente subversivo. E então ele começa a dar uma palavra diferenciada. E ele era tão diferente, ele era tão fora de todo aquele sistema, que as roupas que ele usava, o que ele comia, e as pessoas diziam, ele nem come nem bebe. E as pessoas diziam assim, como é que ele pode? De que ele está falando? Será se ele é o Elias? E quando o anjo apareceu para Zacarias, ele disse que o espírito corajoso, audacioso que tinha Elias iria repousar sobre João. E Batista é essa palavra que significa evangelho, anunciando as boas novas. Por isso ele é chamado de João Batista, aquele que anunciava as boas novas. Então, a gente vê que João Batista, ele era aquele que viveu para falar sobre Jesus, anunciar o caminho do Senhor. Mas quando João Batista foi preso, eu queria fechar com esse comentário que eu acho tão forte. Quando João Batista foi preso, depois que ele havia batizado Jesus, que é um momento terno, maravilhoso, quando ele encontra Jesus ali à margem do Jordão, que ele reconhece que Jesus é o Cordeiro de Deus, que ele o batiza, que o Espírito Santo vem sobre Jesus, que Deus declara que Jesus é ele mesmo. Então é como ele dissesse, a minha missão está cumprida. Só que depois que Jesus começa a fazer milagres e andar e fazer muitas coisas, ele começa a ter muitos discípulos, alguns discípulos que eram de João começam a seguir Jesus. Então alguém chega ele chega a ser preso, e quando ele estava preso, a gente vai ver lá em Mateus capítulo 11, e verso 3, quando ele fala, ele manda 2 discípulos dele perguntar, quando ele se vê naquela situação, ele manda 2 discípulos perguntar se Jesus era mesmo aquele a quem ele havia de esperar, ou eu tenho que esperar por outro. Isso que eu estou vivendo aqui, essa prisão, esse estado que eu estou passando, será se realmente esse é o Jesus que eu tinha que anunciar? É você mesmo, Jesus? Então ele ficou assim, meu Deus, será que eu tô... houve um momento na vida dele que ele se questionou, meu Deus, eu tô fazendo certo? É ele mesmo? E aí a gente vê a resposta de Jesus, lá no verso 10, quando Jesus ele não ficou chateado com a pergunta de João Batista. Pelo contrário, quando os discípulos de João chegaram para ele, ele disse o seguinte,
Vai, volte a João e diga para eles o que vocês estão vendo que eu estou fazendo. Eu estou pregando e as pessoas estão sendo libertas, os mortos estão ressuscitando, os coxos estão andando, os cegos estão vendo. Então era como se ele estivesse dizendo, sim, sou eu mesmo, sou eu mesmo. Então quando os discípulos voltam, dizem para ele fica em paz. Quantas vezes a gente chega a duvidar daquele chamado que Deus tem sobre a nossa vida, porque ele é tão grande, que você fica pensando assim, meu Deus, será se sou eu mesmo? Ou às vezes você diz assim, o mundo diz tantas coisas diferentes daquilo que eu tenho vivido na igreja, será se isso é real mesmo, Senhor? E às vezes você começa a se questionar, e esse questionamento é poderoso, porque é quando Deus se levanta e diz, sim, sou eu. E isso faz parte de não ser alienado, de viver só porque os outros dizem para você viver. Você precisa ter realmente essa convicção de quem Jesus é, do que Ele faz, de que você realmente foi chamado para essa obra. Então, a gente vai aprendendo aqui que ele veio para preparar o caminho do Messias. E quando ele faz esse questionamento, ele então tem a certeza e a convicção de que ele estava certo. A gente sabe que depois João foi morto, ele foi decapitado, mas em nenhum momento ele renunciou o chamado. A gente vê que alguns exemplos na Bíblia, como é o caso de Sansão, Sansão foi escolhido também para ser um juiz, ele tinha uma força sobre-humana, mas ele escolheu o relacionamento com uma mulher que tirava ele dos propósitos de Deus. João em nenhum momento escolheu algo que fosse diferente do que aquilo que Deus tinha para ele. E nesse caso, viver para anunciar o caminho do Senhor. Pode parecer loucura ter João nesse tempo, João nessa geração, João que se levanta com essa coragem, com essa ousadia. Mas eu creio que em algum lugar, nesse tempo, Deus tem levantado João, e eu espero que seja você, e eu espero que seja eu. Amém? Que o Senhor abençoe você, que o Senhor nos ensine a cada dia com os bons exemplos da Bíblia e também com os maus, para que nós possamos fugir do mal. Amém? Deus abençoe. Um beijo.